Daniel, capítulo 1. Nós leremos até o final. E aqueles que acharam e puderem, coloquem-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Daniel, capítulo 1. Os filhos de Deus contra o império, os filhos do reino contra o império das trevas. Seria o que nós chamamos de o primeiro desafio de Daniel e seus amigos. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o Senhor dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Podem assentar-se. Meus irmãos, como nós já temos enfatizado desde os estudos no Retiro, uma nova ordem mundial da qual
a proposta política conhecida como ideologia de gênero é uma das manifestações mais marcantes, prenuncia o eclipse e o colapso da civilização ocidental, a civilização judaico-cristã. Essa nova ordem apresenta o raiar de um mundo pós-cristão. Um mundo onde os valores judaico-cristãos, fundamentados nas Escrituras, vão sendo substituídos por uma nova moralidade. Uma moralidade relativa, permissiva, individualista, utilitarista, marcada pela desconstrução da maternidade, da família e da própria linguagem. Uma vez estabelecida essa nova ordem, o Estado se assenhoreará de todas as instituições, incluindo família, igreja, escola, interferindo em suas soberanias particulares, ditando todos os valores fundamentais da vida humana e assumindo um status divino. A prevalecer essa agenda, meus irmãos, o Ocidente se tornará um contexto onde a fé e os valores cristãos serão criminalizados e explicitamente perseguidos. Isto já está acontecendo em várias partes da democracia ocidental, tenho como exemplo a Alemanha, a Suécia, o Canadá e os Estados Unidos. As Escrituras nos mostram que essa é uma tendência do período que antecede a vinda de Cristo. A igreja sendo entregue ao poder do Estado para ser provada e, ao mesmo tempo, para ser uma bandeira do reino de Deus, mesmo sob forte oposição. Estamos preparados para o enfrentamento de um Estado totalitário anticristão? Temos preparado nossos filhos para permanecer fiéis ao Deus da aliança num ambiente hostil à sua fé? A nova geração suportará esse processo de desconstrução? Essas questões cruciais ressaltam para nós a relevância do livro de Daniel, que apresenta crentes vivendo e testemunhando sua fé num contexto de oposição. A história que temos diante de nós nos apresenta o drama dos filhos do reino entregues ao império das trevas. A nata, por assim dizer, da nação santa foi entregue ao poder do império babilônico. E tiveram aqui, no nosso texto, o primeiro desafio à sua fé. E para meditarmos sobre este desafio, eu quero já me antecipar, e nós o faremos em pelo menos 3 partes da nossa mensagem. Nós falaremos primeiro da natureza do desafio que enfrentaram Daniel e seus amigos. Depois nós falaremos do enfrentamento do desafio, como eles enfrentaram o desafio. E em terceiro lugar, nós falaremos do resultado do desafio. E aí traremos algumas conclusões e aplicações exatamente para o contexto que eu falei, acerca do qual eu falei na introdução. Então, qual foi a natureza do desafio de Daniel e seus amigos aqui? Nós podemos resumi-lo na seguinte frase: este desafio consistiu na queda do trono de Davi e no eclipse, ou no apagamento da esperança messiânica. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 1 é exatamente a derrocada do trono de Davi. O trono de Davi começa a cair, aquele trono sobre o qual havia a promessa de Deus estabelecer o seu reino. Ele começa a cair, começa a perder a sua independência e logo, logo ele ficará vazio. Então, como é que aconteceu essa queda do trono de Davi e o eclipse, ou o apagamento, o obscurecimento da esperança messiânica? Nós temos aqui no capítulo 1, como nós acabamos de ler, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 adolescentes, que são deportados para longe da sua terra, longe da casa dos seus pais, numa das fases mais difíceis da sua vida. Eles eram jovens, não mais do que 16 anos, da linhagem real, como diz aqui no verso 4 e no verso 5, portanto, da linhagem messiânica. Eram jovens de boa aparência, perfeitos fisicamente, com grande inteligência e já treinados, com um treinamento diplomático e competência, qualidades que representavam a geração de quem se esperava o reavivamento da esperança messiânica. Eles eram, portanto, como se diz, o futuro da nação. Veja os versos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel,
tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, isto é, treinados, que tivessem grande conhecimento, sabedoria na sua própria cultura, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Portanto, são jovens que na sua terra, na terra da Palestina, na Judéia, já tinham sido preparados, porque eles seriam a elite política do seu povo, e ao mesmo tempo, a grande esperança da nação. E agora, educados para conquistar, esses jovens são conquistados. Agora eles estão diante ou sob o poder de um império tirânico e opressor. E agora capturados quando da primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Agora capturados, esses jovens, o futuro da nação, da nobreza, competentes, treinados, inteligentes, preparados, terão que andar cerca de 1.500 quilômetros a pé, algemados, sob o sol escaldante do Oriente Médio, rumo ao desconhecido, para servirem como escravos de um estado idólatra e perverso. Mas isso não é tudo, meus irmãos. Além de serem desterrados para um ambiente estranho aos seus costumes e à sua fé, esses adolescentes são levados para o centro de poder do império que escravizou sua nação. Eles são destacados, como nos dizem os versos 4 e 5, para servir na corte babilônica. Eles estão, como costumamos dizer, no olho do furacão. Então nós temos o futuro da nação sendo capturado, sendo algemado, escravizado, e temos estes escravos agora colocados no centro mesmo do poder que os escravizou. E ali, meus irmãos, na terra do seu desterro, no vigor da sua juventude, naquela fase em que o corpo e a mente começam sua jornada para o amor conjugal e para a construção da família, que na cultura israelita de 13 a 15 anos, esses jovens são castrados. Isto não é dito aqui, mas fica claro, porque eles são entregues ao chefe dos eunucos, verso 3. E também porque existe uma profecia em 2 Reis, capítulo 20, versículos 16 e 18. O profeta Isaías fala a Ezequias, que havia mostrado os tesouros à Babilônia. Ezequias é um ancestral desses jovens, que um dia os seus descendentes seriam entregues ao poder do rei da Babilônia e que eles seriam eunucos e serviriam na corte do rei. Nós encontramos essa profecia em 2 Reis 20, 16 a 18, Isaías 39, versículo 7 em diante. E não só isso, quando eles são condenados no capítulo 3, os amigos de Daniel à fornalha e Daniel à cova dos leões no capítulo 6, a sua família não é mencionada, o que era um costume da época. Quando alguém era condenado, toda a sua família também era condenada, haja vista que tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6, os inimigos desses servos de Deus são entregues à mesma condenação que eles haviam tentado infringir sobre esses jovens crentes, e ali se menciona a sua família. Então esses jovens, no vigor da juventude, esses jovens que valorizavam a importância da posteridade, por causa da promessa messiânica, são castrados. E você sabe, quando alguém é castrado, emasculado, a testosterona, como mesmo uma feminista honesta pode reconhecer, essa energia ativa e agressiva dos homens que criou civilizações, cito aqui Camille Paglia, essa energia que lhes daria biologicamente o suporte para enfrentar a tormenta por vir, está agora significativamente deprimida. E violados em sua virilidade, esses jovens trazem no próprio corpo o infame emblema de uma ameaça ainda maior. O futuro da santa semente, o futuro da semente messiânica agora está em xeque. Nas palavras de Etan, no Salmo 89, o trono de Davi foi arrojado por terra. Certamente, essa experiência cruel, são adolescentes,
emasculados, roubados de sua virilidade. Essa experiência cruel certamente os levaria a afirmar, como diriam os eunucos tementes a Deus em Isaías 56, 3, eu sou uma árvore seca. Eu sou uma árvore que não pode dar fruto, e não pode deixar fruto para a posteridade. Tudo isso basta para destruir a fé, a família e o povo da aliança? Não. O império das trevas sempre maquina. Nós o destruiremos ainda mais. E esses 4 adolescentes são submetidos, além de tudo isso, a um processo de desconstrução cultural, desculturalização. Observe no verso 5, ou melhor, no verso 4, que eles deveriam ser ensinados na cultura e na língua dos caldeus, por 3 anos. Eles passam 3 anos desaprendendo a sua língua, a sua cultura, e aprendendo a língua e a cultura dos caldeus. E os caldeus faziam parte do povo babilônico, mas eles eram uma espécie de tribo, que era mais ou menos do sul da Babilônia, e eram famosos pelas suas ciências ocultas. Portanto, são 3 anos desaprendendo sua língua e cultura, e aprendendo a língua e cultura dos caldeus, sendo imersos numa cultura pagã, com sua cosmovisão, com suas ciências e artes, que incluíam, além de ciências naturais, incluíam ocultismo, no mundo que se acreditava habitado por várias classes de deuses. E até os nomes deles são mudados, e o nome de cada um tem a ver com um deus babilônico. Um verdadeiro projeto de desconstrução da fé e da identidade de povo da aliança. Mas talvez, meus irmãos, o fato que mais nos deve trazer perplexidade é o que é declarado no verso 2. Aqui se diz que foi o Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E o Senhor já havia antecipado isto. Ele havia falado por intermédio de Jeremias, se você quiser conferir. E assim diz a palavra do Senhor no verso 5, no verso 4 e verso 5 do capítulo 27, ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com meu grande poder, com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele o chama de meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Essa é uma das muitas profecias em que Jeremias trata do fato de que Deus mesmo entregou seu povo nas mãos da Babilônia. Não só o seu povo, mas todos os povos em redor. Então, o que mais deve nos intrigar é que toda esta prova foi fruto de uma ação soberana decretada pelo Senhor. O Senhor entregou Jerusalém, o Senhor entregou a casa real e os tesouros do templo, da sua casa, da qual ele disse que estaria o seu nome para sempre, nas mãos de Nabucodonosor. Tudo isso fazia parte dos planos de um Deus soberano. E aqui nós não podemos prosseguir sem responder à pergunta que certamente surge na mente dos irmãos, como surgiu na minha. Por que Deus entregaria seu povo para padecer a mão dos ímpios? Por que entregaria seu povo para padecer a mão de um povo mais ímpio do que ele? Esta foi a pergunta de Abacuque no seu livro. E nós vemos na Escritura, e eu preciso adiantar isto, pelo menos 3 propósitos pelos quais Deus entrega seu povo ao império das trevas. Pelo menos eu quero adiantar 3 propósitos aqui ainda dentro desse primeiro ponto. Primeiro, Deus entrega o seu povo ao poder do império das trevas para executar juízo pela desobediência e quebra da aliança.
Deus entrega o seu povo porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não inocenta o culpado. E essa é a explicação dos próprios escritores bíblicos para o cativeiro. Em 2 Reis, capítulo 24, versos 2 a 4, que narra exatamente a invasão babilônica, nós temos a seguinte explicação do profeta que assim escreveu. 2 Reis 24, 2 a 4 diz: enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, o mesmo rei citado aqui em Daniel 1:1, bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, ele explica, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Então o Senhor entrega o seu próprio povo ao poder das trevas para executar juízo pela desobediência, pela apostasia do seu povo. Em segundo lugar, o Senhor entrega o seu povo ao império das trevas para conduzi-lo ao abandono do pecado, para produzir nele a santificação. Hebreus capítulo 12, verso 10, na parte B, nos dá esta explicação. Quando o autor aos Hebreus fala da perseguição que aqueles crentes estavam sofrendo, e nós conhecemos a Epístola aos Hebreus, foi a epístola que nós expomos nos domingos no ano passado, ele fala que aquela provação e aquela perseguição, por causa da sua fé, fazia parte da sua luta pelo pecado, no verso 4. E ele diz que aquilo faz parte da disciplina do Senhor, que corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. E inclusive compara a disciplina do Senhor com a disciplina dos nossos pais. E no capítulo 12, verso 10, falando dos nossos pais em contraste com o Senhor, ele diz, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus entrega o seu povo para depurá-lo pelo fogo da perseguição, a fim de que o seu povo seja participante da santidade. Isso significa para que abandone o pecado. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, está escrito que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que a ninguém traz pesar, para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Em terceiro lugar, Deus entrega o seu povo ao império das trevas, para que o seu povo seja testemunha no meio dos seus inimigos e glorifique a Deus no meio da perseguição. Para que o seu povo seja testemunha no meio dos seus inimigos. Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos pela primeira vez, em Mateus capítulo 10, verso 18, ele lhes havia exatamente dado essa advertência. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Muitos daqueles que perseguem o povo de Deus se converterão ao ver a coragem, a intrepidez e o vigor com que os filhos de Deus testemunham do Evangelho, mesmo quando perseguidos. Então, tendo explicado isto, voltando agora para a experiência de Daniel, desse modo os servos do reino são entregues ao poder do império das trevas para serem provados e ao mesmo tempo para serem uma bandeira do reino de Deus naquele império ímpio. Todos esses fatos, no entanto, além de provocar dor e angústia pela saudade dos pais, eles foram separados de sua família, pela saudade da terra da promessa, certamente abalaram a esperança messiânica no coração desses jovens. Agora, a santa semente, o futuro da nação, o futuro da igreja, é escrava em um terreno hostil. E esses jovens certamente se encontram perplexos. Meus irmãos, quando eu estava analisando esta história,
eu preciso dizer que por várias vezes, ao meditar sobre isso, meu coração se angustiou. E é nesse contexto que a fé e a fidelidade desses irmãos à aliança do seu Deus são desafiadas. Eis aqui o primeiro desafio da fé. Então, em segundo lugar, podemos falar do enfrentamento do desafio, que vai do versículo 8 ao versículo 14. Como é que esses jovens enfrentam o desafio? Eles enfrentam o desafio, em primeiro lugar, com uma atitude de fidelidade à aliança, mesmo num contexto de perplexidade acerca do futuro, de dúvida, de insegurança. Mesmo inseguros, mesmo sem saber direito o que está acontecendo. Mesmo estando angustiados, saudosos, amedrontados de alguma maneira, eles assumem um compromisso com a fidelidade à aliança nesse contexto de angústia e perplexidade. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Resolveu Daniel firmemente. Literalmente significa, Daniel assentou em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. É assim que está no texto original. Assentou no coração Daniel não se contaminar. Observe, meus irmãos, que esta atitude requer uma coragem e uma virilidade. A castração não lhes tirou a virilidade. Sabe, quando alguém é castrado, de fato, diminui muito sua testosterona, quando o homem é castrado. A voz dele é fina, ele se torna imberbe, não cresce a barba. Não significa que ele se torna homossexual, nada disso. Mas ele fica mais frágil. Mas esses jovens permanecem firmes. Eles continuam homens, másculos, mesmo castrados. Ele resolve firmemente, essa é uma atitude varonil. Isto significa, meus irmãos, que a virilidade, a varonilidade de Daniel e seus amigos não se fora com a emasculação. Porque esta virilidade estava ligada à relação deles com o Deus da aliança. Aqui nutrida pela graça e informada pelas Escrituras, a fé salvadora suplanta a limitação física e protege a mente dos filhos do reino da desconstrução cultural promovida pelo Estado e sob a qual eles estiveram durante 3 anos. Então essa é a primeira atitude de Daniel. Fidelidade ao Deus da aliança. Varonilidade, mesmo numa situação de fragilidade. Segundo lugar, nós vemos que Daniel enfrenta o desafio com uma atitude de resistência à agenda do império. Ou para trazer para um termo mais atual, resistência à agenda de um Estado totalitário. Percebe a associação, não é? Observe que ele resolve não seguir a dieta preconizada pelo rei. É o primeiro confronto desses jovens com o Estado. Apesar da perplexidade, Daniel e seus amigos recusam-se a quebrar a aliança e renegar o compromisso com a santidade que era simbolizada nas leis cerimoniais e num contexto hostil, oposto à sua fé. Mas há quem veja uma razão a mais para a recusa em participar da mesa do rei. Além do fato de que aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, e entre elas havia certos tipos de alimentos que eram proibidos aos judeus, e lembremos-nos, a lei cerimonial ainda era vigente no contexto da velha aliança e deveria ser obedecida. Mas além disso, Joyce Baldwin, comentando este texto, argumenta que para compartilhar uma refeição, tinha implicações pactuais. De modo que obedecer a essa agenda de comer da mesa do rei era comprometer-se a uma lealdade absoluta. Portanto, no ambiente inclusivo, no ambiente religioso inclusivo da Babilônia, esses jovens mantêm-se varonilmente comprometidos com a fé exclusiva no Deus de seus pais.
Sim, porque a Babilônia era um império inclusivo e todas as nações que por ela foram escravizadas, nenhuma delas tinha problema algum em adorar os deuses da Babilônia e adorar o imperador. Porque eram todas nações politeístas. Mas Israel tinha uma fé exclusiva no Deus de Abraão. Então, nesse ambiente religioso inclusivo, quando os outros jovens das outras nações não tinham problema em submeter-se a toda a agenda do Estado, esses jovens varonilmente comprometeram-se com a fé exclusiva do Deus de seus pais. E aqui, pela segunda vez, nós vemos no verso 9 a manifestação da providência de Deus. No primeiro ponto da nossa mensagem, falando da natureza do desafio, nós vimos que Deus mesmo o entregou, portanto a providência de Deus está agindo aqui. Nada está fora do controle de Deus. No versículo 9, mais uma vez a providência de Deus aparece. Agora, para dar a esses jovens suporte para suportarem o desafio. Observe o verso 9. Deus concedeu misericórdia. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. No meio dessa opressão, Deus concede ao seu povo misericórdia da parte daqueles que o oprimem, ou pelo menos de alguns deles. Vemos aqui novamente, portanto, Deus conduzindo a história soberanamente. Mais do que isso, nós vimos aqui, meus irmãos, o cumprimento da Escritura que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E então, meus irmãos, em quarto lugar, dentro desse segundo ponto, Daniel resistiu, Daniel e seus amigos enfrentaram o desafio, confiando os resultados a Deus. Então eles se comprometeram com a fidelidade à aliança, mesmo diante da perplexidade. Eles se comprometeram com a resistência à agenda do império e eles confiaram os resultados a Deus. Verso 10, o chefe dos eunucos até disse: olha, eu queria até ajudar vocês, mas eu tenho medo do meu senhor, porque vocês não vão comer essa comida do rei, vocês vão ficar mais magrinhos, fraquinhos, e o rei vai pedir a minha cabeça. Não era um emprego, era a cabeça. Observe o que ele diz no verso 10. Assim poríeis em perigo, lá no final, a minha cabeça para com o rei. Mas Daniel então chama o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar deles, e diz: olha, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Vamos experimentar. E o que acontece? A fidelidade. Observe que não era só o futuro de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, que estava ameaçado pela rejeição da agenda do império. Outras cabeças iriam rolar. A fidelidade ao Deus da aliança, meus irmãos, tem implicações não só sobre a nossa vida, mas sobre a vida de outros. Mesmo assim, Daniel resolve confiar o resultado a Deus. E aí nós vemos então, em terceiro e último lugar, o resultado do desafio. Nós falamos da natureza do desafio, do enfrentamento do desafio e o resultado do desafio. Observe dos versos 16 a 21. Em primeiro lugar, nós vemos que esses jovens aparecem mais robustos. E em segundo lugar, nós os vemos mais sábios. Eles estão mais robustos e eles também são mais sábios do que os outros jovens. Isto é algo fantástico. Porque novamente, pela terceira vez, agora nesse terceiro ponto, observe a simetria. No primeiro bloco, nós temos Deus agindo, entregando o seu povo. No segundo bloco, nós temos Deus concedendo graça diante dos homens para com o seu povo. E no terceiro bloco, nós temos Deus trazendo resultados,
Deus fortalecendo o seu povo e dando sabedoria ao seu povo para enfrentar esse império opressor. Observe o verso 17. Diz, desde o verso 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. E eles estavam mais gordos, mais robustos, mais fortes, mais corados. Por quê? Porque Deus lhes fortaleceu. Fortaleceu o seu corpo. Mas não só isso, o verso 17 aparece claramente a providência de Deus. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Esta palavra cultura aqui traz a ideia de escritos, de cultura que foi escrita. Eles estudaram os livros babilônicos. E, queridos, ele não está falando aqui cultura e sabedoria na palavra de Deus. Esta sabedoria eles já tinham. Eles são ditos doutos em sabedoria e ciência, no verso 4, na ciência e na sabedoria do Deus de seus pais. Mas aqui, quando se fala que Deus lhes deu cultura e sabedoria, está dizendo, eles aprenderam a cultura do império opressor. Ou seja, eles de alguma maneira tiraram proveito da agenda do Estado para aprender como é que o mundo pensa. E eles não só isto, mas eles se tornaram mais sábios do que os de sua idade, que também tinham sido entregues ao poder do rei da Babilônia. Deus concedeu a esses jovens conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos, e aqui se antecipa o papel que os jovens desempenharão no livro. Daniel será um intérprete de sonhos. E isto não é alguma coisa de só menos, porque Daniel terá talvez a visão de mais longo alcance que um profeta da velha aliança poderia ter em relação ao reino de Deus, como nós veremos na sequência da exposição do livro. Então Deus concedeu isto, e observe, vencido o tempo determinado, verso 18, pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Observe, então o rei falou com eles. O próprio Nabucodonosor conversou com eles e fez a entrevista do emprego. Fez várias perguntas. Eles foram submetidos a um teste seletivo. E observe, e entre todos não foram achados outros. Entre todos foram várias nações. Em Jeremias, no texto que nós lemos, enumera várias nações. Filisteus, Moabe, Amon. Todos eles foram entregues ao rei de Nabucodonosor. Não estavam só eles aqui. Mas entre todos aqueles jovens, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, não é mais do que todos os jovens escravos, do que os magos mais experientes, do que os professores deles, e encantadores que havia em todo o reino. Aleluia. Mesmo sob o império opressor, os servos do reino podem e devem ser mais doutos, mais sábios, mais inteligentes, mais conhecedores da sua própria cultura. Não estou falando aqui das escrituras ainda neste momento. Os servos de Deus precisam conhecer a sua cultura e precisam ter a capacidade de fazer uma avaliação crítica dela à luz das escrituras. Mesmo sob a pressão, eles serão uma bandeira do reino de Deus, fincada no meio do império das trevas. Este é o resultado do desafio. Eles são aprovados, eles estão mais robustos, mais viris, mais másculos, mais fortes, mais sábios, mais conhecedores, mais versados, mais articulados do que todos os sábios da Babilônia.
que era famosa por sua sabedoria. Que bênção da parte do Senhor Deus. E foi Deus quem concedeu, mostrando que Deus não havia abandonado. Observe que eu disse Deus entregou, mas Deus não abandonou. É diferente. Deus não abandona o seu povo quando o entrega ao poder do império das trevas. E então, como resultado desse desafio, nós temos ainda um fato mais importante, que aí nós encerramos essa terceira parte para avançar à conclusão. Nós temos aqui no verso 21, uma manifestação do que eu chamo de discreto prevalecimento do reino de Deus. Observe que o reino de Deus aparentemente tinha caído escravo sob o poder do império das trevas. Mas a declaração do verso 21 é significativa. Aqui se diz, Daniel, ele já está antecipando toda a história, continuou até quando? Até ao primeiro ano do rei Ciro. Ciro é o rei que vai devolver o povo exilado para a Palestina. Ele está antecipando, este homem chamado Daniel vai permanecer, Nabucodonosor vai cair, seu filho vai assumir no lugar dele. Depois o seu filho vai cair, os medo-persas vão assumir no lugar deles. Dario, o medo, vai assumir no lugar de Ciro. Mas Daniel permanecerá. Sabe o que isso significa? O reino de Deus permanece para sempre. Discretamente. Porque é assim que o reino de Deus se manifesta na presente era. Discretamente, o reino de Deus está ali, a bandeira fincada, dizendo, o reino de Deus prevalecerá. Veremos na próxima semana, como no capítulo 2, isto fica claro no sonho de Nabucodonosor. E aí, meus irmãos, então, tendo falado sobre a natureza, o enfrentamento e o resultado do desafio enfrentado por estes jovens, eu quero trazer algumas observações à guisa de conclusão. E a primeira coisa que eu queria mostrar aqui na conclusão, na verdade, todas as observações da conclusão, elas trarão aqui uma aplicação cristológica. Porque tudo isso aqui, meus irmãos, é nada mais do que o mistério do Evangelho descortinado diante dos nossos olhos antes da vinda do Cristo. Se não, vejamos, primeiramente, chamamos isso de uma aplicação cristológica, porque as Escrituras falam todas de Cristo. Veja que nessa história, tal como em todas as partes da Escritura, nós temos a revelação do mistério do Evangelho. Porque tudo o que acontece com esses filhos do reino de Judá retrata exatamente a forma como Deus age para redimir o seu povo. Observe aqui, nós temos aqui a semente messiânica. Preste bem atenção na história. A semente messiânica desce à terra do cativeiro, é submetida ao poder do Estado totalitário e tem sua posteridade, o seu futuro ameaçado. Nós temos, portanto, na história de Daniel e seus amigos, um desdobramento da promessa de Gênesis capítulo 3:15. Você lembra? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o mesmo padrão nós encontramos desde o episódio envolvendo o justo Abel. A semente santa, aquela semente da mulher, da qual viria o Redentor, para esmagar a cabeça da serpente, aqui representada por Daniel, é submetida ao poder e à autoridade do império das trevas, para ser destruída pela semente maligna, a semente da serpente. Isto aconteceu primeiramente com o justo Abel, que é morto por Caim, filho do maligno, conforme a Escritura. Aqui, mais uma vez, portanto, meus irmãos, a promessa do Redentor é ameaçada. E esse padrão culminará com a vinda do próprio Cristo e se estenderá até o tempo do fim da sua igreja. Porque nós somos semente santa. E ainda resta a perseguição para o povo de Deus. E em segundo lugar, os representantes da semente santa sofrem as consequências do pecado da nação. Veja o evangelho descortinado aqui. Eles sofrem
Esses 4 jovens sofrem as consequências do pecado na nação, mesmo que não partilhassem das práticas pecaminosas que levaram àquele juízo. Eles eram jovens crentes. Eles não estavam entre os apóstatas. Portanto, mesmo sendo fiéis, esses 4 jovens sofreram, junto com o povo de Deus, as consequências da apostasia desse povo. Podemos dizer deles, parafraseando o que o autor aos Hebreus fala a respeito de Moisés, que eles preferiram ser maltratados com o povo de Deus ao usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque consideraram o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros da Babilônia, porque contemplavam o galardão. Hebreus 13, 25 a 26, ali menciona-se o Egito e Moisés. Em quarto lugar, o Senhor Jesus observou certa vez, lá em Mateus 19, 12, que há eunucos de nascença. Você sabe, eunuco era um servo que era castrado. Há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. Foi o caso de Daniel. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Daniel está entre aqueles que foram feitos eunucos por outras pessoas contra a sua vontade. Mas há uma promessa para Daniel. Lembra que eu falei que o eunuco costumava dizer, no contexto da Palestina, eu sou uma árvore seca. Mas havia uma promessa para aqueles que fossem feitos eunucos, por causa do reino de Deus. Ela está em Isaías 56. Isaías, capítulo 56. Este é um trecho que Isaías fala exatamente aos do cativeiro, embora ele tenha morrido sem nenhum cativeiro chegar. Mas a sua profecia de longo alcance fala do cativeiro e fala do retorno. Observe o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. Daniel conhecia essa palavra, certamente, porque ele era conhecedor das Escrituras. Deus está encorajando os seus servos no cativeiro a manter o juízo e fazer justiça. Por quê? Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guardar de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que o seu houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aleluia. Esta é a promessa de Deus para homens como Daniel. Mas, meus irmãos, enquanto Daniel está entre aqueles que por vontade de outras pessoas, contra a sua própria vontade, se torna eunuco, Cristo é aquele que por sua própria vontade se fez eunuco por causa do reino de Deus. Você vê, ele nunca casou, mas com isto trouxe a salvação aos filhos de Deus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Daniel é um tipo, uma prefiguração de Cristo. Portanto, na semente messiânica, oprimida e humilhada, Deus revela o caráter irresistível e triunfante do seu reino sobre os reinos desse mundo. Todos esses aspectos vão se cumprir plena e perfeitamente em Cristo e sua obra redentora, e são descortinados no capítulo 2 de Daniel e também nas visões de Daniel a partir do capítulo 7. Nós veremos pelo menos o capítulo 2 na próxima semana. Então eu encerro, meus irmãos, fazendo aqui algumas aplicações, pelo menos 4 aplicações. Na verdade, a quarta é a citação da palavra de um servo de Deus. Mas a primeira aplicação que eu queria trazer para os irmãos é que os nossos sofrimentos por causa do Evangelho e do Reino de Deus
são, por assim dizer, uma extensão dos sofrimentos de Cristo pela sua igreja. Cristo já sofreu, morreu, a sua morte vicária é única e singular, ela é suficiente para a expiação, mas quando se fala dos sofrimentos de Cristo por sua igreja, estamos falando pela causa do reino de Deus, não em substituição. Esse aspecto substitutivo é só Cristo. E ele já ofereceu, e o sacrifício que fazemos pelo povo de Deus é um sacrifício de gratidão. Isto fica muito claro, meus irmãos, por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 24. Ele escreveu esta carta quando estava preso, e ele diz assim, falando do seu sofrimento: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Por causa do reino e do evangelho, vale a pena sofrer. E quando nós sofremos, nós nos identificamos com aquele que sofreu e pagou pelos nossos pecados. E a semelhança dele, nós sofremos pelo seu reino. Segundo lugar, isto significa que devemos lutar, por um lado, com todas as nossas forças, enquanto nós tivermos a lei a nosso favor, para evitar o avanço do domínio opressor e totalitário de um Estado pagão. Isto faz parte da natureza de sal e luz da igreja. Ainda assim, meus irmãos, é possível que faça parte do plano do Senhor Deus, que a nossa geração, ou a dos nossos filhos, passe por essa provação. E o que nos restará é ter a confiança e a tranquilidade de consciência de que transmitimos para os nossos filhos os valores da fé que uma vez por todas nos foi entregue. Você está preparado? Você está preparando seus filhos para esse desafio? Eu repito a pergunta, agora em terceiro lugar. O que você faria, jovem, adolescente, se você fosse entregue a um império hostil à sua fé? O que você faria se você vivesse num contexto contrário à sua fé, longe dos seus pais? Você manteria, jovem, você manteria, criança que já pode me ouvir, a sua fé, se você for separado do seu pai e lhe obrigarem a abandonar a Cristo? Você morreria por Cristo? Talvez alguém possa dizer: ah, mas você está falando com as crianças? Um menino de 10 anos, no Oriente Médio, ameaçado pelo Estado Islâmico, disse: nega Jesus. Ele disse: por favor, não me matem, mas eu não posso negar o meu Jesus, mas por favor, não me matem. E morreu, encharcado do seu próprio sangue, mas não negou a Jesus. Eu estou falando das crianças porque existem crianças em Moçambique que saem para evangelizar. E o filho do missionário que está lá disse: pai, mesmo que a espada de um muçulmano esteja no meu pescoço, eu não vou negar o meu Senhor. A Bíblia diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Eu me lembro da história que na época da chamada muralha, que caiu já há algum tempo, né, em 89, a chamada cortina de ferro, no período em que o comunismo perseguia de maneira atroz os cristãos, talvez a maior perseguição que houve, desde o final da primeira perseguição do Império Romano. Eu me lembro da história de um garoto, cujo pai, que havia sido entregue juntamente com ele, para serem torturados, e a tortura que os comunistas faziam era muito grande. Existe um livro intitulado Torturado pela Sua Fé, você pode pesquisar na internet e mandar buscar, e se você tiver estômago, eu não tive para ler, minha esposa teve, mas eu não tive, porque são coisas atrozes que eles sofreram. E essa história não está nesse livro necessariamente, mas é a história de um garotinho que os algozes, os inimigos, os comunistas ameaçaram o seu pai: se você não negar a Jesus, nós vamos arrancar as unhas do seu filho, uma por uma. E ele se recusou a negar a Jesus, e eles começaram a arrancar, e aquela criança gritava. E houve um momento que o pai disse: Senhor, eu não vou suportar, Senhor, me perdoa, mas eu não tenho forças para afirmar a minha fé no Senhor, Deus tem misericórdia.
E em meio a dores, aquele menino disse: Pai, chorando, aquele menino disse: Pai, se o Senhor negar o nosso Senhor, o Senhor não é digno de ser chamado meu Pai. Uma criança. Você está preparando seus filhos para testemunharem sob a espada de um império opressor? Eu pergunto isto aos pais: o que vocês fariam se os seus filhos lhes fossem tirados e submetidos a tal pressão que ameaçasse destruir a sua fé? Essa possibilidade, irmãos, não só existe, como se torna próxima a cada dia, pois esta é a tendência à medida que se aproxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta já é uma realidade em várias partes do mundo. Na Alemanha, se não me engano, uma criança foi temporariamente tirada, os seus pais foram presos porque ela se recusou a se submeter a algumas experiências na escola para ensinar ideologia de gênero. E ela foi para a diretoria, mas ela não aceitou. Isso pode chegar e já está chegando no Brasil. E o pai foi preso. A mãe foi presa e depois foram soltos. Esta é uma realidade. E eu encerro com as palavras do missionário Ronaldo Lidório. Foi missionário entre os Concombas e agora planta igrejas entre os indígenas na Amazônia. Ele disse o seguinte: a primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho e se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer, perder os valores da carne e ser revestidas com os valores de Deus. É se desglorificar para glorificar ao seu Senhor. Que esta seja a nossa disposição. Curve sua cabeça e feche os seus olhos.